Eu espero que você tenha gostado do vídeo 1 e a gente hoje no vídeo 2 vai falar de outras situações, por que confunde tanto o autismo, né? Então o vídeo 1 ficou aqui para que você de repente possa assistir, e aí o vídeo 2 vai trabalhar uma outra vertente do autismo que a gente precisa conversar, que por vezes a gente esquece. E se não for o autismo? Né? Então, isso é uma coisa que a gente, é uma situação que não é que vai falar, ah, graças a Deus não é autismo. Eu escuto bastante gente falando sobre isso e até a gente entende porque que essa manifestação sai. Não é contra o autismo, mas sim, de repente, sobre as situações adversas que podem acontecer no desenvolvimento dessa criança, que ela vai precisar de muitos ajustes e de interfaces com o ambiente. Então, essa conversa vai acontecer, se não for autismo. Então, vamos lá? Oi, Alexandre Soledade, Meu Mundo Autista. Esse é o episódio 2 dessa capacitação básica sobre o que seria o autismo. No vídeo passado a gente estava conversando sobre... Você não viu o vídeo passado? Então, gente, assiste o vídeo passado que vai ser interessante que você assista, tá? Espero que vocês também tenham feito. Se a gente deixou alguma tarefa para vocês, faz a tarefa, porque isso vai fixar o assunto na mente de vocês. Gente, o autismo, separamos no IB 1, 2 e 3 e você mais ou menos entendeu como é que funciona. Eu espero ter entendido, é importante. E aí, quando você separa a condição autista, você fala o seguinte, agora o que eu faço? É para o médico, para o terapeuta, para aqueles que vão de repente fomentar ou discutir o diagnóstico e toda aquela equipe multidisciplinar que a gente espera que esteja acompanhando seu filho, sua filha, que não é a realidade, não é a realidade, apesar que a gente fala assim, vamos tentar, mas não é a realidade que acontece por aí. Às vezes você é atendido por uma pessoa que às vezes tem pouca qualificação ou vivência com autismo no posto de saúde, ele na boa vontade ele vai dar o diagnóstico e o diagnóstico não é aceito porque as pessoas não aceitam, porque aquela criança é animada, agitada, aquela criança é divertida, brincalhona, ela é bonita, ela não pode ser autista, né? Então, e se não for autismo? A gente está falando do autismo, e se não for autismo? Para a gente falar o que não é autismo, primeiro a gente tem que começar por uma coisa chamada transtorno do processamento sensorial. É importante a gente falar sobre transtorno do processamento sensorial, porque como transtorno, acho que vocês já entenderam quando eu falei transtorno lá. Transtorno é alguma coisa aconteceu diferente. Alguma coisa aconteceu no desenvolvimento típico, então temos uma condição atípica de desenvolvimento. Então, no transtorno do processamento sensorial, imagina só, quando eu piso em alguma superfície, lá no meu pé, ele envia mensagem de pressão, de temperatura, de posicionamento, ajuda, tudo. Ele manda uma informação para que o cérebro possa de repente interpretar do que eu estou fazendo. Então, se eu estiver passando o pé numa bolinha, ele vai ter, o cérebro vai ter a compreensão do formato, se é quente ou frio, se é duro ou mole e assim por diante. Essa é a resposta esperada do cérebro. Diferente da gente do arco reflexo que é aqui na medula, tá? Então, quer dizer, quando você pisa em alguma coisa para tentar te proteger, a medula dá um reflexo mandando tirar seu pé. É um reflexo rápido, sem interpretação. É simplesmente tira, tá doendo. É a informação de dor que vai machucar, precisa tirar. Mas o transtorno do processo sensorial acontece no nível de encéfalo. Alguma coisa está diferente no processamento. Isso podemos de repente caracterizar como às vezes ter uma resposta aumentada ou uma resposta diminuída. E agora vamos falar sobre hipossensibilidade e hipersensibilidade. Como assim? Então, quando você fala de transtorno do processamento sensorial, é importante deixar muito bem claro que é uma característica que acaba aparecendo em muitos autistas. O transtorno quer dizer a dificuldade de processar sensorialmente o que está acontecendo e fazer essas interfaces, essas relações com o meio com que ele vive. Então, por exemplo, é muito comum você ver crianças autistas reclamando que tem uma etiqueta que parece um espinho na camiseta. Para nós não estamos sentindo a etiqueta, mas o fato de eu ter falado para ti agora, você consegue sentir a etiqueta. Inclusive, você está sentindo agora a camiseta que você está vestindo, você está sentindo onde você está sentado. Por quê? Porque o cérebro filtra aquilo que talvez não seja necessário naquele momento você saber. O autista tem essa dificuldade em parar de sentir as coisas, ou sente até demais.
E aí a gente fala, existe um transtorno do processamento. Ah, então transtorno do processamento sensorial é uma condição nata do autismo? Não. Lembra que nós falamos que a condição nata do autismo é o social? Essas situações que são comorbidades ou surgem, aparecem em boa parte das pessoas autistas, não é uma coisa que todos têm. Ou alguns podem até ter, mas numa fração muito diferenciada conforme o nível que você está. Então, é possível que tenha uma criança que tenha transtorno do processamento sensorial e ela não seja autista. Ué, então quer dizer que uma criança que tem hipersensibilidade ou hipossensibilidade não necessariamente é autismo? Ah, agora tu está entendendo por que às vezes os médicos eles não fecham o diagnóstico de autismo. Ah, mas está demorando muito tempo para fechar o diagnóstico. Ah, eu preciso do diagnóstico, eu preciso de para poder conseguir isso. Para a educação, gente, primeira coisa, para a educação seu filho não precisa de diagnóstico. A lei determina que a criança independente, existe uma nota técnica que diz a respeito que toda criança tem direito ao acesso mesmo que ela não tenha o diagnóstico. Por isso que a escola pede um laudo, pode ser um psicólogo, um terapeuta, alguém que venha subsidiar a escola do que seu filho precisa e que a escola precisa fazer com ele. Não necessariamente um laudo. Agora, o laudo é uma coisa que, infelizmente, as secretarias de Estado e município exigem para poder ofertar aquele personagem, aquela pessoa maravilhosa que vai acompanhar seu filho ou sua filha na escola. Entendeu a situação? Então, quando a gente fala de transtorno do processamento sensorial, não necessariamente é uma pessoa autista. Então, o transtorno do processamento sensorial não diz que aquela pessoa tem uma deficiência, por isso não há as outras situações ligadas aos benefícios. É preciso ter um diagnóstico. Então, como é o transtorno? É uma situação que está acontecendo e ela pode ser modelada com o tempo. Então, o profissional médico, ele geralmente ele coloca que pode ser até suspeita de autismo e pode ser que ela não seja. Então, seu filho de repente pode ter hipersensibilidade e quando se fala de hipersensibilidade, você entende que é uma pessoa que está muito conectada com o ambiente ao ponto de não conseguir filtrar ou modular todas as informações que estão vindo. Então ela detesta normalmente som alto, ela não gosta de contato porque o aperto provoca, o pouco parece muito. Aquela etiqueta está só encostando, parece que está agredindo. Pessoas falando perto dela, então pessoas que têm a hipersensibilidade, elas não conseguem filtrar os estímulos que vêm do meio e ela responde de uma forma diferenciada. Eu já vi casos de crianças e adolescentes que não conseguem comer, têm a seletividade alimentar, não porque não gostem do alimento, mas por causa da textura do alimento. Então o alimento para ele, que parece ser para nós molhado, para ele é encharcado. Então ele não consegue comer porque é aquela textura. Ou de repente aquela cor pode atrapalhar. Existem crianças que seletivam o alimento pela cor, porque aquela cor está de repente trazendo para ele uma informação dolorida. Inclusive já vi casos de crianças que choram bastante quando estão tomando banho quente ou banho morno. Por quê? Porque aquele calor morninho pra gente, pra ele é quente, tá torrando, ele não tá conseguindo interpretar. Por isso que eles gostam de banho frio. E existem os hipossensíveis, aqueles que de repente quando vão te abraçam com muita força, andam pela casa pisando com o calcanhar, pisando forte, gostam de escutar músicas altas, adora a iluminação, adora tudo. Por quê? Porque ele precisa de tudo grande para poder sentir igual a gente. Então ele vê todas as situações grandes, ele precisa de tudo muito intenso, fala alto, corre pela casa, pula, quica, não para, gira, porque ele precisa dessa informação toda para ter uma informação igual a nossa. Então quer dizer, quando você vê seu filho agitado demais, muito flapping, muitos steams, você está percebendo que de repente ele está tentando fazer o ajuste. E depois a gente vai falar disso, falar de steams. Isso é muito importante para que a gente não separe, não fique tentando tirar por completo esses steams ou estigmas ou de repente aquilo que como você quiser chamar. Então a gente prefere falar steams porque fica mais bonitinho, né? Então essas situações, essas estereotipias que aparecem na condição autista podem ser de repente um reflexo do TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Como é que a gente ajuda?
Os terapeutas que vão trabalhar a integração sensorial vão fazer o máximo, o possível, para que ele aos poucos comece a ter ajustes perante a parte neurológica de como se ajustar àquele estímulo. Então, gente, é comum, tá? E não estranho. Quando seu filho vai para algum ambiente, ele pode inclusive ter, em algumas áreas, algumas partes, algumas situações relacionadas, ele pode ter situações hipersensíveis, em outras hipossensíveis. E aí a terapia, gente, é que é a melhor solução. E a segunda melhor solução, gente, chama-se quintal. Deixa seu filho brincar no quintal, porque ele mesmo vai conseguir fazer os ajustes aos poucos. Brinque, faça todas as terapias possíveis, mas não deixe de levar seu filho para o quintal, deixe ele brincar. Deixa, ele vai cheirar as coisas, ou não vai querer cheirar nada, vai querer usar uma máscara porque o cheiro vai estar forte. Isso é transtorno do processamento sensorial. Talvez seu filho tenha essa condição sendo autista, ou pode ter que ela tenha essa condição e não seja autista. E a gente depois vai falar do vídeo 3, tá bom? Até mais!